Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Convidados especiais João Manuel Faleiro Paixão, poeta, e Manuel Carlos, autor, compositor e músico. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde. Boa tarde a todo o auditório e à equipa do Arestas de Vento. É com muito prazer que aqui estou. E o Manel também, porque a cultura também é cultura. Muito obrigado. Da minha parte também é sempre um prazer estar convosco. Muito obrigado. Tanto neste caso que se trata de uma entrevista, mesmo particularmente, são pessoas que merecem de facto muito obrigado, toda a minha amigo. consideração. Muito obrigado. Céu Campos e Ricardo Cardoso. Tal como o título indica, Zé Reformado é um disco apelativo ao espírito das gentes do Sado e respectiva cidade da Troia e que, simultaneamente, procura dignificar Francisco José Batista, o conhecido e saudoso Chico da Cana, figura incontornável na música popular da região de Setúbal, pela dávida musical deixada a todos nós. Uma proposta destas do grupo musical Cantares do Sado, e vocês colaboram na dita, é uma forma de revelar, digo eu, para memória futura, vivências, património e significados setubalenses. Queridos amigos, o que acabei de dizer define o Zé Reformado ou é preciso dizer, que é como quem diz acrescentar mais alguma coisa? Começa o João Manuel Faleiro Paixão. Quer dizer, este trabalho que saiu, que é o mais recente, do Cantares, foi um trabalho que Setúbal já há muito tempo merecia. É um trabalho que se pode dizer que são com 11 inéditos, 11 músicas e 11 letras inéditas. Levou algum tempo a fazer, teve algumas vicissitudes que ajudaram a fortalecer. Desapareceu a gravação, depois teve que estar a gravar outra vez tudo. Mostra aí o esforço de muita gente e ao mesmo tempo define, isto é a minha modesta opinião, define, quer dizer, Setúbal, as suas gentes, as suas artes, o seu rio, a sua serra. Eu acho que foi um trabalho muito, muito bem conseguido em qualquer dos 11 temas que, quanto a mim, completam-se uns aos outros. É muito assim. É um trabalho com significados setubalenses.
Verdade, Paixão? É verdade. É verdade. Manuel Carlos, quem são os autores e compositores deste CD agora na Ribalta? E naturalmente também, nome a nome, quem são os elementos que dão vida nas tábuas ao próprio grupo? Os autores, portanto, está aqui presente o João Paleiro, que teve de facto uma maior participação em termos da quantidade de poemas que foram utilizados nesta edição. Depois há também o António Reizinho, que é o autor deste tema que acabámos de referir, o Zé Reformado, a Manuela Matos Silva, o Fernando Rolão, o Nicolau Tavares e o próprio Manuel Saraiva, que foi o compositor de todos os temas que estão neste CD. Também tem um tema de que foi autor, portanto, das palavras, Sim, sim. que é Setúbal Sem Vaidade. Isto, portanto, no que se refere aos autores. Quanto aos elementos do grupo, temos como voz principal o Albano Santana, que canta e também executa a cana, que foi, por assim dizer, uma herança que o Albano chamou a si, e muito bem, do nosso saudoso Francisco José Batista, o Chico da Cana. O Manuel Saraiva é solista e compositor também. Carlos Pinto, que faz coro e toca a viola de acompanhamento, como é o caso também do Vítor Mesquita, que toca percussão e também faz coro. Eu sou o baixista, também noutros trabalhos e normalmente eu também participo como autor, mas desta vez eu não quis fazer. Fui eu que optei por não participar com essa condição, ser apenas músico, porque... E já não é pouco. Como já disse, como já foi dito, mas afinal, portanto, as máquinas pregam-nos as tais partidas, fazem-nos as tais partidas, também nos fez, como o João disse, em relação à gravação, mas isso depois resultou, de facto, num fator positivo, porque tivemos a oportunidade de rever o que já estava gravado e tivemos a oportunidade de melhorar alguns aspectos e de facto o resultado final deste trabalho foi considerado tanto por parte dos autores como portanto por parte de todos os intervenientes. Sim, sim. E hoje, já com algum aval para podermos falar desta forma, o próprio público reconheceu de facto que o tema, como o Ricardo Cardoso bem disse, se identifica perfeitamente com a nossa cidade, com os nossos valores. Os significados Sim, estão lá. com a simplicidade e com a humildade que já nos é peculiar. Que tem a cultura não temos popular. Pretenciosismo em termos de intelectualidade ou de virtuosismo, fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Querido amigo, fomos muito bem apoiados. Falamos de saberes, a quem muito agradecemos. Falamos de cultura popular, era o que mais faltava. Falamos, repito, de saberes. João Manuel Faleiro Paixão, numa época dominada pela filosofia global do ter e fazer igual ao outro, aparecer um registro musical com as características singulares do vosso, é, efetivamente, pela diferença e pela história vivencial do povo setubalense, eu acho, chamar o espírito do Sado e suas músicas à cidade. Pergunto eu, e agora? É possível o grupo Cantares do Sado crescer neste caminho setubalizador? Eu penso que sim. Aliás, a gênese do Cantares do Sado é essa mesmo. Penso que sem Setúbal não havia o Cantares, porque retrata bem, aliás, desde o grupo típico Chico da Cana, que a sua missão, e muito bem sucedida, tem sido cantar Setúbal, as suas gentes, as suas artes, o pescador, o mar em si, a pesca, e eles têm conseguido agarrar
na herança que receberam, que é uma herança pesada, mas têm conseguido, sem demasiado chamamento ao passado, têm conseguido trilhar o seu caminho, e a receptividade com que eles são recebidos nos espetáculos em que participam surpreende muito quem não os conheça, mas realmente é sinal que Setúbal teve muito tempo sem estes homens a cantar e a cantá-la. Estamos a falar de práticas setubalizadoras. Exatamente. E esta coisa é que é linda, verdade? É verdade, plenamente. Eu acrescentava que, portanto, desde a fundação do grupo típico Chico da Cana, com o Luciano Salgado, o Angelino Reis e o Francisco Zé Batista, Sim, sim. conhecido pelo Chico da Cana, que o grupo, desde a sua raiz, assumiu imediatamente um compromisso com a cidade. Isso que se manteve até à extinção do grupo, por motivos que também já foram apontados, e que se passou depois a chamar Cantares do Sado, e é efetivamente esse compromisso que se mantém de fazer realçar e preservar os valores da nossa cultura popular, os nossos valores, no sentido mais amplo, os valores da cidade de Setúbal. Ostentamos o brasão da cidade desde sempre. Desde sempre. Que é como quem diz, com vistas largas para o futuro. Sempre com vistas largas. Começa hoje melhor, começou sem ontem. Pretenciosismo, sem um pretenciosismo, como já disse, e sem alardear portanto, de virtuosismo e intelectualidade, mas com não muita digas humildade. isso. Nós essa da intelectualidade, não concordo literalmente nada. Sabes porquê? Eu não é intelectual quem quer, sabes? É quem pode. E ser culto é saber estar, saber ouvir e saber ser. Muito sim, menos é ir à escola, querido amigo, e saber escolher para fazer. Sim, talvez não tenha explicado bem esse Estou aspecto. farto de pseudo-intelectuais, percebes? O que eu quero dizer é que fartinho. Não é o conteúdo que claro. Eu quero frisar quando e de posidónios ainda mais, querido amigo. Sabes quem são os posidónios? São aqueles que botam popularucho no popular. Ainda é pior. Sim, nós vamos pelo popular. Profundo. Mas o que eu quando refiro a esse termo de intelectualidade, não me refiro à falta de intelectualidade. Era o que mais faltava. Onde há saberes tem que haver intelectualidade. Não há esse pretenciosismo de atingir esses estatutos. Mas isso é natural, querido amigo. Não és tu quem o diz, eu é que digo, eu é que ouço, eu é que vejo. Exato. Tu és o artista. Muito obrigado. Obrigado. Arestas de Vento. Praia
Arestas de Vento. Ao contrário da cultura de elite, a cultura popular surge das tradições e costumes e é transmitida de geração para geração, principalmente de forma oral. O mais importante na arte popular ou cultura popular não é o objeto produzido, mas sim o artista, o próprio povo. Isso faz com que a arte popular seja contemporânea ao seu tempo. Diz a gente, salpicando mais qualquer coisita, e expressa ainda esta definição, esta ou aquela enciclopédia, daquelas, queridos amigos, que sabem tudo. O que é que vocês acham deste conceito? Começa o Manuel Carlos. Concordo plenamente. E muito bem. Portanto, a arte é contemporânea, portanto, a expressão popular é, digamos, mesmo contemporânea, é um ato que se pratica fluentemente e diariamente. Não é, não, se bem entendo... É muito bem assim, querido amigo, e dizes muito bem. Esse fator está em prática constantemente. Isto vai muito bem ao encontro daquilo que disseste há pouco. Ao contrário da cultura de elite, a cultura popular surge das tradições e costumes e é transmitida de geração em geração. É de vanguarda. Paixão. Sim, a cultura. Eu normalmente não utilizo o tema popular e a elite. Porque a cultura é só uma. Exatamente. E a cultura que não tenha eco no povo, nas suas raízes, não chega lá. E tudo aquilo que não chega ao povo, como há bocado tu disseste bem, aqui em conversa, que é o caso do Ari, do Zé Carlos Ari dos Santos, ele chegou ao povo, por isso é que é, porque os poetas não morrem. É um grande poeta, porque intelectuais de pacotilha, ora como tu falas, os tais que têm as paredes carregadas de livros constantes, se calhar ainda muitos ainda não os leram, estamos, lá está, é mais uma agressão que o eixo bielo alemão nos está a infligir. Isso eles não têm, podes ter a certeza, podem ter muitos parafusos, mas com toda a certeza o que eles não têm é este imaginário popular. Bem, mas eu diria agora, talvez interpretando melhor. O João Paixão falou muito bem. Falou muito bastante bem.
falou bastante bem. Mas eu compreendo, existe de facto essa definição, cultura popular e cultura de elite. Não, existe muito bem. Existe. A cultura popular é um processo definido e definidor de cultura. Sim. Ela existe. E sabemos como faz a sua fundo, emergência. E a cultura de elites também existe. Neste momento temos um governo de elites. Ou não temos? Claro, elites há de sempre existir. Com muito pouca cultura. Mas, bem, não vamos derivar agora, de momento não vamos... Querido amigo, isto é a teoria do ponto, tudo faz parte do mesmo. Mas o importante é que a cultura, portanto, isso são duas vertentes, a cultura de elites, a cultura popular, mas eu acho que existe, de facto, portanto, é tudo uma global. Se tu disseres assim, olha, Ricardo Cardoso, nós temos vivo, bem vivinho, um homem chamado Zeca Afonso, que juntou precisamente a cultura dota à cultura popular. Tudo aquilo que ele fez, de forma definida, era completamente doto. Era tão bem feito, que era doto. Sem dúvida. Contudo, bailava nos lábios do povo. Uma grande lição para a história. Precisamente. Mas eu detesto, não é o caso, que nada foi abordado, que me leva a tirar essa conclusão, mas eu vou fazer aqui uma afirmação. Eu detesto imenso que se diga, que por vezes se faça referências, não podemos criar problemas intelectuais, o povo não vai entender. O povo não vai entender. Então, Paixão, agora, desta gosto. Mesmo agora acabaste de frisar Zeca Afonso. É verdade. Zeca Afonso, é verdade. Se há expressão de mais intelectualidade, não sei, ou de poesia mais erudita, eu considero a poesia do Zeca Afonso uma coisa perfeita. É erudita, é popular. Olha, eu não sei como é que é de classificar essa poesia. Tens carradas de razão, mas também não há bela sem João, não é verdade? Eu também não posso pegar aqui num teclado tipo chinês em boa hora, fazer qualquer coisinha e botar assim um enquadramento literário do género. Partiu o dedo, a unha ficou torcida, não entrou naquele buraco. Isto é poesia popular, isto é cultura popular, isto é música popular? Não é. Não, isso não tem nada a ver com... Isso nem é música, nem é poesia, isso é uma prática... Paixão, queres comentar esta coisa do dedo partido que não entra no buraco? Sim, mas infelizmente ouvem-se muitas cantigas, mesmo ditas populares, que, bom, eu sem menosprezar ninguém, tenho ouvido passar a mensagem de grupos que se dizem de música popular, onde é assim, o Ricardo Cardoso utiliza muito a expressão dos poetas das folhas do dicionário. É bem verdade. E eu, neste caso, sair do 8 a 80, eu aconselhava muita gente que, infelizmente, quer dizer, está a escrever temas que quer que sejam populares, para utilizar o dicionário para ver o que é que representa aquilo que eles lá próprio põem. Porque as pessoas, o povo não é estúpido, o povo não é ignorante, e não é por se dizer, como a Manel dizia bem, vamos escrever para o povo, mas de maneira que o povo entenda. Estamos a passar um atestado de minoridade ao povo. Porque depois, as pessoas que dizem isso, depois fazem letras que nem são letras, é do tipo, o gajo partiu a unha e o dedo já não entra no buraco. E ouve-se muito. É muito assim. Infelizmente. Queridos amigos, mas ainda, desculpa lá. Diz, João Paixão, diz. Para te dizer mais ou menos o que é que eu penso sobre a cultura popular e a cultura da elite, o chegar ao povo, lá, o conteúdo que lá chega, a forma às vezes pode não ser a mesma. Exato. Vou dar um exemplo. O CD, o Zé Reformado, do Cantares do Sado. Porque quem eu ouvir do início até ao fim, vai ver que tanto os temas que são abordados como as músicas casam perfeitamente com os poemas que lá estão. Não há agressões a nada. Numa base de significado. Não é do género de... Há bocado falávamos nesses popularuchos. Não se toca o refrão 10 vezes com a música alta, que é porque as pessoas gostam. Não, as pessoas gostam de ouvir aquilo que lá está dentro
lá a palavra, não é só a música. E o Cantares executa isso de uma forma que eu gosto essa muito. missão. O João Aragão, nosso querido amigo cibernauta, faz a sintonia no Porto através da internet e acabou de escrever, apoiado o Ricardo Cardoso. Um abraço para o João Aragão. A Mariana Valente, que faz a sintonia também na malha cibernáutica, mandou aqui um bonequinho com um grande sorriso. Força! Estão connosco. Pois bem, e o Manuel Mata diz o seguinte no Facebook: que seja um dia em cheio, João Manuel Faleiro Paixão. Você merece por vários motivos. O amor à poesia de raiz popular e a Setúbal, nomeadamente. Para além de ser um homem de causas, é um homem sério. Um grande abraço. E diz também Conceição Catela, no Facebook, uma setubalense, sempre superando ventos de cultura. Um bom programa, estou a gostar. E diz também Rosária Bruno: bom dia, Ricardo Cardoso. Esta, a cultura popular, é uma cultura feita vida, tão ou mais nobre que a cultura erudita. Gosto muito de poesia popular. Bem-ajam. E diz Manuel Pinguinhas. Manuel Pinguinhas está em França. Estou a adorar estes criativos do Sado. Muito obrigado. Bom, esta agora foi escrita em espanhol. Bom, e diz Carlos Peralta: la tradición de los pueblos es muy grande. Hay que conservarla. Saludos, amigos. Querem comentar este arrazoado de mensagens? Eu queria só dizer uma coisa, por exemplo, alguns são os habitués, e ainda bem, aqui do Orestes de Vento, que é o caso do João Aragão, um grande amigo do Porto. Queria agradecer o abraço enviado por Manuel da Mata, um poeta conceituado, com obra feita. Eu admiro muito a obra dele, é muito simples e é cirúrgica. Não inventa. Ele escreve sem inventar, embora às vezes a gente tenha que inventar um bocadinho, mas ele é exímio nisso. E sobre a frase em castelhano, penso que é de enaltecer e é a elogiar o programa. Agora até nós vamos aprender mais assim um pouco de castelhano, já temos os ministros de Estado verdade, já falam em castelhano. E temos que aprender, porque afinal de contas... Nós falamos no popular. Entendi. Diz, Manuel Carlos. O comentário que não é propriamente uma pergunta, é uma afirmação. Querido amigo, isto é um rol de mensagens. Olha lá, são 3 folhas de mensagens. Alto lá. Sim, mas eu refiro-me é um quadro de honra. Eu refiro-me ao comentário em castelhano. Exatamente. Do Carlos Peralta. É evidente que temos que preservar e temos que conservar as nossas tradições. É o que diz aí o nosso amigo espanhol, que temos que fazer isso. É bem verdade, é bem então verdade. É o nosso propósito, é por isso que estamos aqui. É por isso que, de certa forma, este programa existe. É a a gente razão até de ser vai dizer deste assim, programa. Todos pela Grande Ibéria contra o Terceiro Reich. Aí já estamos a querer fazer uma... Queridos amigos, muito rapidamente, por favor. Enquanto a cidade de Setúbal existir, vai haver Chico da Cana. Verdade ou mentira? Muito rapidamente. O Chico da Cana, como filho de Setúbal, não morre, mas Setúbal já existia sem haver o Chico da Cana e há de continuar a existir. Setúbal é assim, enquanto tiver uma mãe, enquanto tiver os filhos, nunca deixa de ser mãe, mas há mães que perdem os filhos e continuam. Eu considero Setúbal a minha mãe e gosto de preservá-la como mãe. Embora há quem diga que é mais madrasta do que mãe, mas Setúbal merece o amor dos filhos. E tu és um bom setubalense, que eu sei. Mas com tudo isso, há uma coisa que para mim é preciso sempre também levar a linha de conta. Setúbal, sim. esse substantivo próprio, tem uma dimensão enorme. Mãe e tem filhos, o João utiliza estas definições e ao utilizar estas definições está a evidenciar a sua própria tendência, porque é um poeta. Está a falar por todos, pelos valores setubalenses. Ele é um setubalense. É poeta, é exato. É sonhador. É um valor. É um sonhador, um poeta é sempre um sonhador, não é? O que eu quero dizer com isto é que Setúbal, esse substantivo próprio, só faz sentido porque existe
o povo, existe portanto, o complemento. Falamos de uma cidade de trabalho e uma cidade de criação cultural. Mas a cidade não é sempre preciso compreender que a cidade, pela sua forma física, sim. pela sua condição geográfica, por tudo quanto contém, fornece-nos os elementos, esses elementos dentro desses adequados à leitura cultural. Mas falamos da serra, do sado, do trabalho. É que sem integrar o complemento humano nessa situação, nós não podemos. É verdade. Querido amigo, o espetáculo tem que continuar e também não vamos esquecer agora aí aqui Mário Regalado, Laureana Rocha, Mestra Zoia, João Imaginário e tantos outros. Foi num bote já velhinho que, remando devagarinho, senti a alma do Sado, o rio das azuis águas que lava as suas mágoas na areia descuidado. Fortes remos, fortes braços na maré dos meus cansaços. Lá fui abraçando o rio azul da minha terra. Vai despedir-se da serra, rumo ao mar, ao desafio. Já nas horas soalheiras chegam rapas e traineiras, enche-se de gente a lota. E sob o azul do Sado, ao som de um velho trinado, esvoaça uma gaivota. Encostei o bote ao cais, entre lamentos e ais de uma faina mal pescada. E ali, à borda d'água, diluí a minha mágoa nas ondas da maré salgada. Arestas de vento. É o tempo que me resta, o meu tesouro. Dou muitas graças pelo tempo que vivi. A todo o tempo vou lembrando os tempos de ouro e com o tempo muitas coisas aprendi. O tempo passa, o tempo corre, é bem verdade. O tempo falta, o tempo voa sem parar. Mas tenho tempo para matar uma saudade. E o amor não tem tempo nem lugar. Estou mais velho porque o tempo me mudou. Não tive tempo de arranjar um contratempo, mas é de gosto este tempo que vos dou. Os meus amigos são os donos do meu tempo. Acredito que não foi tempo perdido, este tempo que me quiseram dispensar. Estou muito grato pelo tempo concedido e quero ter sempre mais tempo para vos dar. Arestas de vento. Quando o povo usufruía
nadar, tanta praia à nossa volta, tanto rio e tanto mar. Ai, linda Troia, deito nascer ao sol pôr, praia de beleza infinita. Minha Troia, meu amor. Ai, Troia linda, onde aprendi a nadar, tanta praia à nossa volta, tanto rio e tanto mar, tanto rio e tanto mar. Arestas de vento. E diz a poetisa: eu gosto muito mais de poeta. O espírito não tem sexo. Esther Cide diz o seguinte: não conheço o trabalho de Manuel Carlos. Acabei de ouvir um poema. Mas o meu amigo João Paixão, além de um grande poeta, é um homem com uma grande sensibilidade, lutador e bom amigo. Amigo Ricardo Cardoso, quero matar saudades vossas e conhecer o Manuel Carlos. Abraço a toda a equipa do Arestas de Vento e bem-ajam por continuarem a fazer rodar a roda da boa cultura. E diz Maria Godinho: adoro a poesia do João Paixão. E a do Manuel Carlos também é muito boa. Obrigado, amigo Ricardo Cardoso, por esta entrevista. Votos de sucesso a toda a equipa do Arestas de Vento. Beijinhos para todos vós. E diz Alexandra Luís: gosto muito da poesia do João Paixão e de tudo o que vi sobre o Sado em vídeo. Muito sucesso. Obrigada. Vou partilhar. Beijinhos. Querido amigo Manuel Carlos, queres muito rapidamente encontrar a força vital do poema do João Manuel Faleiro Paixão que a Céu Campos levou à antena? Sim, portanto, isto retrata precisamente o compromisso que o João tem com o mar, com o Rio Azul, com Setúbal, com a sua cidade. Depois descreve aqui, portanto, uma viagem pelo próprio rio, abordando aqui estas, portanto, com expressões poéticas carregadas de sentimento, aborda de certa forma a vida de um pescador que nem sempre é feita de dias felizes, portanto, tem muita amargura pelo caminho, mas a compensar todo essa parte mais negativa que são as vicissitudes da vida de um pescador, tem depois todo este atrativo de isto é uma viagem pelo Sado. Boa poesia popular. Atributos maravilhosos que nós reconhecemos. Exato. É isso que eu noto aqui que eu vejo sobressair aqui no. Estás a dizer que é um poema carregadinho de setubalidades. Exato. Ana Wiesenberger vive temporariamente na Alemanha, creio que na Baviera, e acabou de enviar aqui para os estúdios da Popular FM o seguinte comentário. Eu cá por mim gosto. Vocês melhor dirão. Boa tarde à equipa e aos convidados. Um abraço para todos. Adoro a poesia do João Manuel Faleiro Paixão. A cultura só faz sentido quando consegue conciliar as duas vertentes. A dita cultura de elites e a popular. Essa sim é a cultura de um povo. A poesia linda do João Faleiro Paixão, na belíssima voz expressiva da Céu Campos. Adorei, adorei, adorei. Beijinhos. Ainda não tinha ouvido o teu poema. Paixão, queres comentar, por favor? É assim, eu estive a ouvir e confesso que fiquei surpreendido, não diria,
Mas penso que vamos zangar com o Mané Carlos. O Mané Carlos, no caminho até cá, vinha-me a dizer que mandou para a Céu Campos uns memes, mas que eram muito limitados, porque ele faz assim coisas de cantigas, fados, ou para umas cantigas. Olha, ou vocês aldrabaram isso aí tudo, ou eu realmente fiquei de boca aberta. Não, porque já sou velho para andar de boca aberta, mas isto não tem nada a ver com cultura popular, isto não tem nada a ver com cantigas, com letras dos cantigueiros, no bom sentido, aliás. Mas eu estou convencido, quando tiver a gravação, o registro magnético, vou ouvir isto várias vezes, o poema do Manel, porque além do sentido, está muito bem construído. E permitam-me que diga isto cedo o que falo. Está muito bem construído e a harmonia, exato, toda que ele utiliza ao misturar as palavras. As palavras estão bem arrumadas, bem, os versos são airosos. E é uma, quanto a mim, é o retrato de uma vida espetacular que ele tem tido. E já agora quero-lhe agradecer por continuar a ser meu amigo. Siga a roda. É um privilégio ter-te Siga a como roda. amigo. Viver de emoções é fundamental. E a cultura permite viver de emoções. A cultura é feita de emoções. A cultura tem que ser feita de emoções. Quando se inicia qualquer processo que se queira chamar de cultural, sem emoção não se consegue concretizar. Não é? Estás de acordo, João? Evidente. Arestas de vento.
Queridos amigos, se pensarmos na música ligeirinha portuguesa, só porque é feita em Portugal, repito, portuguesa só porque é feita em Portugal, ou então naquela pesadamente internacional que passa numa grande parte das nossas rádios, concluímos que o CD, Zé Reformado, não será muito compatível com essas realidades completamente descartáveis. É ouvir e deitar fora. Repito, estas características do CD, em boa hora, e já o dissemos aqui, setubalizadoras, não podem impedir a boa divulgação do trabalho. Queridos amigos, sabemos todos, é que esta crise de valores brutal pede quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Que é como quem diz, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Está dito. Manuel Carlos, João Manuel Faleiro Paixão, como é que vocês são atraídos por esta evidência? Quem quer começar? Eu diria que nós, quando fazemos um trabalho desta natureza, estamos sempre a pensar na rádio. E depois aí, a rádio, por sua vez, da forma que estiver vocacionada, é que nos vai ajudar a divulgar o CD. Ou não. Ou não. Porque nós, com tudo o que foi aqui já dito, é evidente que temos uma característica muito própria. Temos um instrumental todo acústico, temos um som. Portanto, o nosso instrumental produz um som acústico. A execução é, digamos, uma continuidade do que foi o grupo típico Chico da Cana. E a atitude está bem. Portanto, o rádio... Sim. Pronto, essas características, como é que podem coabitar com este padrão de música, digamos, na base do quanto pior, melhor, que prolifera por aí, e também aquela música estrangeirada que nem por coisa nenhuma deixa o assento em algumas rádios públicas? Sim, eu não diria só as rádios. Portanto, tudo quanto são... Como é que coabitas com esta dificuldade? Tudo quanto são fatores de divulgação que não estão vocacionados para reconhecer estes valores e que não se identificam com estes valores e com a sua preservação ou divulgação, todos esses vão até boicotar. Obviamente. Que é de lá para Alice. Não faz parte do negócio. Eu continuo sempre também a reforçar isto. Nunca estive em programa nenhum de rádio, em nenhuma entrevista em que não realçasse que eu sou do tempo em que... És do tempo da boa portugalidade, é o que tu és. Que as rádios faziam nas casinhas das pessoas. Está bem, mas a vida é outra, as coisas mudaram. Os pioneiros... João Manuel Paixão, este padrão, esta conflitualidade natural entre o que se faz e o operador é uma coisa complicada, complexa. É complexa. Vamos lá ver uma coisa. É complexa e tem razão de ser, porque, por exemplo, o CD, como tu há bocado referias, que não se compara nem com a tal música posidónia, música fresquinha, ou a estrangeirada, exato, porque é o caminho mais fácil e muita gente tem ido por aí com receio de não vender, com receio de não ser ouvido, com receio de não se mostrar, com receio de não ir a certos espetáculos, quando são sempre os mesmos que mandam, alteram a sua... E depois, ao fim de uma semana, já ninguém se lembra do que é que eles cantavam, nem do que era o nome deles. Não é o caso do Cantares, como o Manel diz, e eu ouço-os muito. Tem uma forma de fazer música e de executá-la que é não castra a letra, não castra outros instrumentos do grupo, aquilo ouve-se tudo com uma harmonia que é uma coisa espetacular. Ou seja, pode não ser o caminho mais fácil, mas é o caminho mais certo. O que tu estás a dizer é que, e de bom tom, é que a música é uma atividade séria. Séria, muito séria, muito séria.
E como eu disse, esse caminho que eles estão a levar pode não ser o mais fácil, mas é o mais sério, como tu bem disseste. Poeta Paixão, portugalizando, se calhar o que a gente precisa é de melhores políticos, melhores políticas, já que o país até tem como primeira figura Luís Vaz de Camões. E precisamos também de bons artistas. Gente jeitosa é o que não falta. Pois, eu nunca simpatizei muito com essa palavra, gente jeitosa. Normalmente nas oficinas vinham sempre um tipo, olha pá, tenho ali um tipo, não lhe arranjas trabalho, pelo gajo é muito jeitoso. E jeitoso, essas palavras, pá, jeitoso não há. O gajo faz isto ou não sabe fazer aquilo. Por exemplo, estamos a falar em Portugal. Tivemos uma figura ímpar como Luís Vaz de Camões. Às vezes penso que nós não o merecemos. Mas eu repito, a bater nesta tecla, que é sempre a mesma tecla. Mas a situação é sempre a mesma também. Quando os artistas pedem insistentemente, fazem lutas, vão se manifestar na rua, quer dizer, a pedir 1% do orçamento para a cultura e não o conseguem. 1%. Quando nós sabemos que a frota automóvel, infelizmente, está sempre, quer dizer, a alterar, quantos 1% não vão para essa dita cultura? Porque os nichos, para chegarem aos eventos culturais, precisam de ir de automóvel. Mas eu digo, que país é este onde é preciso lutar para se ter 1% para a cultura? E há muito tempo que se luta e ainda não se alcançou. Manuel Carlos, ele falou de cultura. Dá-lhe um tiro. Dá-lhe um tiro. Ele falou muito bem, mas eu preferia abordar outra questão. O que a cultura necessita é de chegar ao povo. O povo está receptivo à cultura. Exato. Mas o povo, como eu, que também sou povo, como o Ricardo Cardoso, como todos, nós temos sempre alguma coisa que nos influencia, que nos marca. Não é verdade? Nós não queremos ser simplesmente originais, também temos que ser influenciados por tudo aquilo que nós consideramos positivo. Se o povo é injetado com estrangeirismo, exato, se o povo é injetado com música de má qualidade... Estamos a falar de Sabão Macaco. Estamos a falar do Sabão e Macaco. Vivemos no coletivo. Depois entra aí o tal marketing falqueiro. Exato, peço perdão por esta expressão. O marketing falqueiro, que é vender barras de sabão embrulhadas em papel celofane e o povo a dizer que é chocolate do melhor. Portanto, nós temos, eu não estou a classificar o povo de cromo ou de estúpido. Estou a dizer que as pessoas funcionam analisando o povo desta forma. É muito assim. E fornecendo-lhes tudo o que é negativo. E é evidente que depois a verdadeira cultura, o que eu queria centrar era nisto. É preciso captar a juventude, que são os jovens são o futuro deste país. Exato. Ou deste país ou deste mundo. Os jovens são o futuro do mundo. Se nós devemos ou não acreditar na sua capacidade, os jovens para poderem chegar a possuir valores que mereçam ser considerados desta forma, não podem perder as mensagens. Futuro, exato. Eles têm que ter acesso. Isso é falar a Galileu Galilei, no entanto ela move-se. Inserido no que se tem vindo aqui a dizer, eu queria fazer, se me permites, penso que não fica descabido, sim, referir que recentemente no fórum o João já se referiu, embora indiretamente a essa situação. Houve um espetáculo que se chamou Tradições, que foi feito no Luís Todi, que é uma expressão da tentativa que se faz, que os grupos fazem, sim. Para manter a nossa cultura e para se manterem eles próprios. Para se manter a nossa cultura popular. Para manter a nossa cultura popular e para que os grupos possam chegar ao público ao vivo. Exatamente. Portanto, dar visibilidade à identidade local. O espetáculo teve o propósito de colher uma verba para canalizar essa verba para os bombeiros voluntários de Setúbal, que foi uma atitude que eu também subscrevi, mas foi organizado
pelos próprios grupos, Sim, sim. com uma direção muito cuidada por parte dos elementos dos Alcoraços, que foram indecidíveis nesse sentido, e deram o seu melhor para que o espetáculo se concretizasse. E concretizou, que eu sei. Concretizou-se e foi atingido. Um grande abraço, precisamente, ao grupo Alcoraço. Já agora, querido amigo, responde, por favor, em curto. Em curto. Eu digo Alcoraços, na linha daquilo que tu disseste. Foste tu quem trouxe o grupo à antena. Tu o que é que dizes? Alcoraços. Sim, sim. O que é que eu digo? Claro, naturalmente, faz parte. É um jogo de palavras. Alcoraços tem a ver com Setúbal. Portanto, salta do armário à tua maneira. Alcoraços, eles utilizam essa expressão, utilizaram para batizar o grupo. Os Alcoraços, porque eles são um peixe que nasceu aqui no Rio Azul, ainda por cima estão plenamente comprometidos com o nosso Vitória de Setúbal. Sim. E alardeiam todas essas condições. Alardeiam boa cultura popular. Exato. João Manuel Faleiro Paixão. São, sem dúvida, uma figura de são uma referência. Referência musical da cultura popular como os outros grupos também são. João Manuel Faleiro Paixão, e agora tu vais falar muito rapidamente dos galés. Eu digo galés, tu dizes o quê? Eu, para definir os galés, eu vou ser muito rápido e penso que, sem ofender ninguém, a melhor maneira de definir os galés é dizer, por exemplo, que sei de cor as 4 canções deles mais típicas daquele single que saíram. Eu sei de cor e não sei cantar. Isto define os galés. Porque foram um grupo que marcou, junto com o Mário Regalado. Depois não se pode dissociar os galés do nome de Mário Regalado. Exato. Ao fim destes anos todos, há mais de 40 anos, eu sei essas canções de cor. O Aparalápis, o Peixe Congelado, ou seja, isto define, porque foi um grupo que ficou. Exato. Continua presente. Sim, senhor. Queres acrescentar alguma coisa? Eu falo também sobre os galés. Os galés não se pode de forma alguma dissociar. O Mário Regalado foi a figura que sobressaiu por ser precisamente um autor e um compositor. Era ele que fornecia os temas, mas não só. Recentemente faleceu um grande compositor e autor setubalense que também fez parte como elemento, como cantor e também da parte da criatividade. Ele também esteve presente com músicas e com poemas, que o Graciano Paulo de Carvalho. E os galés não foram totalmente ou especificamente um grupo ligado a Setúbal, tão somente foram também ligados a Sesimbra. Exato. E passaram por lá muitos elementos. E eu, assim, muito rapidamente, peço perdão se me esquece de algum. Diria Jota, acordeonista, diria Eduardo Silva, diria António Porto, um que tocava gaita e dava cambalhotas. Exato. Diria o Mário Regalado, diria o Rogério Ângelo, diria o Dimas. Enfim, eu falaria aqui de uma imensidade de músicos. Agora o espetáculo vai continuar. O espetáculo vai continuar. Então vai Os galés continuar. foram um espetáculo. Vamos terminar este na nossa ponto memória dos agrupamentos ligados à cultura popular setubalense, falando, muito rapidamente, dos amigos do Chico da Cana. Quem quer começar? Os amigos do Chico da Cana têm neste momento portanto, o contributo do Luciano Salgado, que foi fundador do grupo típico Chico da Cana. Tem também o Rui como baixista, e tem o Roldão. O Fernando Roldão também fez parte do conjunto do grupo típico Chico da Cana. O Fernando Roldão é também um bom compositor. Tem tido bastante com participação na música popular setubalense, com temas que ele tem musicado.
Portanto, tudo quanto eu sei, eles têm esta Constituição e adquiriram também recentemente o contributo do Manuel Mascarenhas. Mendonça? Não, se eles chamaram-lhe Mendonça, mas se ele é Mendonça também, eu não sei. Para mim é sempre o Manelinho, é o Manuel Mascarenhas. Que é no som. O Manuel Mascarenhas. Portanto, eles com esta formação assumiram a identidade de amigos do Chico da Cana, e segundo, fazendo minhas, ou repetindo aqui as palavras do Luciano Salgado, eles funcionam como sendo um elemento que tenta preservar também e dignificar a imagem do amigo comum, o amigo comum da cidade de Setúbal, que é o nosso amigo com história, saudoso Francisco José Batista. Queridos amigos cibernautas e ouvintes do Orestas de Vento, agora na Popular FM, depois de mais uma vez ouvir estes queridos amigos que hoje são convidados especiais desta emissão regular do Orestas de Vento, eu fico pasmado pelos saberes, pasmado pelos próprios significados das palavras que botam em harmonia o discurso em antena. Acredito cada vez mais que é possível criar uma sociedade de pessoas vocacionadas para a cultura. E tudo a partir do popular. Acredito, repito, cada vez mais. Mais a mais, se pensar naquilo que a economia está a fazer a este tipo de pessoas que tenho aqui à minha frente e aos respectivos valores, àquilo que as mesmas pessoas representam pelo lado da importância na cultura, na existência, no simples da vida à portuguesa. É como digo, o meu querido amigo e cantor com história, Fernando Tordo, costuma dizer-me que em Portugal se faz o culto do contra o artista marchar. E é muito verdade. Cada vez acredito também mais nisto. Mais a mais quando sabemos que nesta coisada toda, quanto menos cultura houver nas coisas e nos locais, melhor. Vale a pena ouvir estes homens e vale a pena pegar neles e fazer disto aquilo que vai ao encontro da gênese lusíada, a criatividade cultural. Somos um país de poetas, somos um país de cantores, somos um país de artistas. Somos o país Raio Esparta do Agostinho da Silva, do José Carlos Ari dos Santos e tantos outros. Arestas de Vento. Meu país, minha paixão, o meu sentir mais profundo, ser filho de uma nação que mostrou mundos ao mundo. Minha cidade sentida, meu torrão abençoado, de verde azul vestida, linda serra, lindo sado. Meu largo de Pelourinho, naquele troino velhinho onde bem de manhãzinha, após uns toques na bola, íamos à velha escola. Na Fonte Nova velhinha, o meu chão, o meu cantinho, magia da minha vida, no brincar de um golfinho, alegria sentida. Terra da minha verdade, troino da minha razão, que construí com vaidade dentro do meu coração. Arestas de Vento. Em horas feitas de dor que à saudade me imitam, há fragmentos de amor que no meu corpo se agitam, tal qual a flor que murchou, que seu perfume perdeu. Esse amor que me prendeu do teu peito se afastou e no meu peito deixou um coração sofredor, que ainda sente o calor do fogo dessa paixão que arde na solidão em horas feitas de dor. Longos beijos que trocamos correm meus lábios sedentos dos sublimes momentos em que loucos nos amamos. Auros tempos desfrutamos, que a reviver me incitam e aos meus sentidos ditam horas plenas que vivi, horas vazias de ti, que à saudade me limitam. Só um louco coração insiste nesta amargura, a suplicar a ternura que viveu pela tua mão e se prende à ilusão de te ter em seu redor. Apesar do desamor, constantemente sofrido, no seu bater dolorido,
Há fragmentos de amor, horas intensas vividas por adversa razão. Não tiveram o condão de unir as nossas vidas. Horas de mágoa vestidas, dolentes meu peito habitam, rogando aos céus que permitam em teus braços despertar. São desejos de te amar que no meu corpo se agitam. Arestas de vento. No entanto, ela move-se. João Manuel Faleiro Paixão, queres falar do poema do Manuel Carlos? Eu penso que vou repetir-me. Há pouco, quando comentei o outro, eu sei que o Manuel Carlos é um grande poeta, mas, como há pouco disse, desconhecia-lhe esta faceta, esta sensibilidade. Sei que é um homem sensível, porque quem não é sensível não consegue dar vida à música como ele dá. Mas eu cada vez me surpreendo mais, porque este poema lindo, doído, é um complemento do outro. Eu acho que aquele poema que a Céu há pouco leu o primeiro dele, deixou no ar a explicação que este poema vê agora dar. Complementa os tais cabelos brancos, complementa a idade, porque as coisas, a vida não é só feita de alegrias, de brincadeiras musicais ou não, também tem as chamadas vicissitudes, o que nos fazem criar anticorpos às vezes. Eu digo, este segundo poema vestiu aquele primeiro que a Céu leu, e qualquer dos dois é como tu há pouco disseste, está em festa a poesia. É bem verdade. Manuel Carlos, queres falar agora do poema do João Manuel Faleiro Paixão? Muito gosto. O João voltou neste segundo poema a evidenciar toda a sua dedicação, todo o seu amor, todo o sentimento que tem pela cidade de Setúbal. Como setubalense, retrata-se ali realmente um verdadeiro setubalense, uma pessoa que se interessa, uma pessoa que se importa, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que sofre Setúbal. Ele sofre Setúbal. E ainda, por culpa dele, escreve muito bem. Muito Por obrigado. culpa dele. Queridos amigos, acaba de escrever Maria João de Sousa no Facebook. É poetisa. Qual poetisa? Ricardo Cardoso é poeta. O espírito não tem sexo. Então o Bocage não te disse? Estou eu a falar lá em cima com o meu guia. E escreveu a Maria João de Sousa. Estou a ouvir em direto o poeta João Manuel Faleiro Paixão e o poeta Manuel Carlos. Excelente entrevista. Um beijinho para vós. Continuem. Querem comentar? É só para agradecer, quer dizer, os comentários e enaltecer o número elevado de mensagens, que é sinal que, como tu dizes às vezes, não estamos a falar para o boneco. É bem Estamos verdade. a ter eco. É bem verdade. Eu partilho esta definição, então não é agradável estar a ver reagir de imediato ao que estamos aqui a fazer em direto. Isto é verdade, estamos a interagir. Olha este comentário. Vem do Brasil. E a autora dá pelo nome de Laura Cabral. Sei bem aquilo que sou. Nunca escrevi por falar. Sou do povo de onde venho. Sou do povo do meu mar. Maravilha! Obrigado, Ricardo Cardoso. Obrigado, Céu Campos. Obrigado, convidados do Arestas de Vento. Isso é meu. Laura Cabral. Sim, mas... Copiou, é teu. Copiou. Se não souberes, copia. Não. Acabámos de saber que... o que acabei de levar à antena é um recorte de um poema do João Manuel Faleiro Paixão, botado aqui no Facebook pela Laura Cabral. Dá-lhe um beijinho. Muito obrigado, Laura. Um beijinho para o outro lado do Atlântico. Muito obrigado pelo comentário que fez. Pela surpresa. Uma Sim, bela sim, surpresa. ainda para mais
Foi uma surpresa. É bem verdade. Lá já estou a gaguejar. Uma pergunta do poeta e diretor da revista Viva Setúbal Magazine, Luís Filipe Estrela. Cá vai ela. Como se completam poesia e música? Queridos amigos, qual de vós quer começar? Diria como se... Ele diz como se coadunam, não é? Exatamente. As duas coisas. Eu acho que o exemplo do CD do Zé O Zé Reformado Reformado. casam muito bem as duas Exato. coisas, a música e a poesia. Plenamente de acordo, mas Aproxima-te do microfone, por favor. É um facto que poesia e música, só por si, têm a sua própria expressão. A poesia está em tudo, para já. poema. E a música Mas- também está em tudo. Mas nós, talvez um pouco poeticamente, também possamos afirmar que a música fala É bem e verdade. que a poesia tem música, as palavras têm música. Portanto, Querido está amigo, tudo dito, complementam-se perfeitamente. é possível cheirar a poesia e ouvir a pintura, por exemplo. Exato. Portanto, então eu digo que agora é evidente que quando um músico ou vice-versa põe a música nas palavras ou vice-versa, Sim, sim. quando um poeta coloca em suporte musical, portanto há um assimilar da mensagem. Exatamente. Há a necessidade que o músico tem a necessidade de aplicar um determinado sentimento na música, um sentimento próprio daquilo que está a ler. O músico não pode ser só pura e simplesmente um executante de música. Quando chega ao ponto da criatividade, tem que ter a capacidade de assimilar totalmente a expressão, não só a mensagem. Em cada linha do poema que tem para musicar, ele vai ter que construir uma expressão, uma forma musical que possa Em estar harmonia. de acordo com Em harmonia. com o tema. Não é verdade? A harmonia é fundamental. A harmonia. Ou seja, isto é falar assim de uma forma mais ou menos surrealista, mas vale, cá para mim vale. Vale milhões de fundamentos. É possível ir à Rábida para encarnar no universo musical, mas que não seja só por uma vez. É possível. É possível. Isso já foi feito por um músico setubalense que infelizmente já não faz parte. Eu ia falar exatamente nisso. Já não Manuel. está Estamos entre a pensar nós. os dois na mesma coisa. Já não está entre nós. Houve um músico que se inspirou na Rábida, um maestro que recentemente perdemos. O Saródio conseguiu Exato. fazer isso. Exato. Conseguiu fazer isso. Conseguiu, na sua música, dar-nos os cheiros da Rábida, os cheiros próprios. Era a Exatamente. sua O missão. solpor Que da bonito, Rábida. que bonito. Ele conseguiu fazer isso. Isso é alquímico. É alquímico. Amigo Ricardo Cardoso, sou Alexandre Cassessa, o ouvinte mais antigo do Orestas de Vento, e gostaria muito que fizesse aos convidados, por aquilo que representam na sociedade setubalense, a seguinte pergunta. É possível gerir Setúbal contra a cultura? Gerir contra a cultura é dar mais importância ao económico e financeiro do que à própria cultura. É possível? E se quiserem ainda, podem dizer se acreditam no futuro cultural da cidade de Setúbal. Recebam um grande abraço, sorte e saúde. Alexandre Cassessa. Quem vai começar? Noutra vez comecei eu, agora hoje é o Manel. A cultura, Acho muito bem, acho muito nós não bem. temos dúvida nenhuma que a cultura sobrevive, não é? A cultura Exato. vence sempre. A cultura vence sempre. A cultura vence sempre. Não é possível gerir uma cidade contra a cultura. Muito menos Setúbal. Muito menos Setúbal. Falamos de O Zeca que Afonso, o Luísa que Todi, acontece- tá. O que acontece é uma situação pontual que vai ser Exato, ultrapassada exato. pela própria força da cultura. João Paixão? Subscrevo as palavras E muito do bem. Manel. Utilizando o mínimo, mas o mínimo de palavras, agradeço definam o seguinte. Feira de Santiago. Os meus tempos de menino. Feira de Santiago. Setúbal em movimento. Europa das Nações. Quais nações? A nossa Europa tem que ser a nossa Europa. Liberdade. Querida e suspirada. Liberdade. Se calhar ausente. Se calhar já ausente e muito sofrida. Música popular. Cantares do Sado. Música popular. Música popular. Setúbal. Queridos amigos, chegou o momento da mensagem final. E vamos fazer uma mensagem final, naturalmente, como il faut.
Temos 2 minutos de antena. Vocês, durante 1 minuto, o resto é para mim, vão falar de Fernando Guerreiro. Quem vai começar? Posso começar eu, porque no último programa mandámos aqui um abraço e hoje manda-se outro, porque com as diatribes que lhe fizeram depois do seu falecimento, mais uma razão me leva a dizer que ele está vivo. E já agora, se fizessem um espetáculo lá no inferno, porque no céu eu acho que não fazem espetáculos com gente culta, gostava de um dia que lá chegasse ao inferno de ver o Fernando a dizer a poesia do Vítor Serra, acompanhado, quer dizer, ao piano pelo Rui Saródio, a falarem da nossa Arrábida, da nossa vida. Era só isto que eu gostava de dizer aqui. Manuel Carlos? Eu quando se trata de Fernando Guerreiro, tenho um sentimento muito profundo, porque era uma pessoa que eu nutria e continuo a nutrir uma admiração ilimitada. É uma ausência na nossa cultura, mas é uma realidade e esperemos que todos nós possamos, à imagem do Fernando, continuar a dignificar a nossa sociedade. No entanto, ela move-se. Exato. O mais importante é a mensagem cultural, a imagem afetiva. do Fernando não vai deixar de existir. Queridos amigos, foi um prazer conversar convosco nesta emissão de hoje do Arestas de Vento na antena da Popular FM. Para vós, as maiores felicidades. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.